Queridos irmãos, eu sou o evangelista Edio, tenho prazer em cumprimentá-los na preciosa paz do Senhor Jesus e quero te convidar para uma breve meditação na preciosa palavra de Deus. É sempre bom falar a palavra de Deus e te convido, venha comigo em uma pequena meditação. Eu quero falar sobre acontecimentos proféticos. Quero falar sobre a profecia do Senhor Jesus Cristo em relação ao povo judeu, acontecimentos ao povo judeu. E em que contexto nós, como igreja, estamos inseridos? Na profecia de Mateus capítulo 24. O capítulo 23 é uma sequência. O Senhor Jesus Cristo, em todo o capítulo 23, ele estava chamando a atenção dos líderes religiosos daquela época. Ele estava chamando a atenção dos escribas, dos fariseus, ao ponto de, no seu desagrado, do capítulo 23, do 13 a seguir, ele fala uma sequência de juízo para eles, para os líderes judeus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. É exatamente o que está acontecendo no nosso tempo. A alta liderança dos nossos dias não são exemplos para milhões de servos e servas de Deus. A alta liderança de hoje não são exemplos. Nós estamos nesse tempo, queridos irmãos, exatamente no tempo profético que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Em outras palavras, devemos cuidar da nossa vida, devemos nos esforçar para permanecer de pé diante de Deus em meio a uma geração mais perversa. E quando eu estou falando geração mais perversa, eu estou falando da geração do nosso tempo, do mundo gospel. Devemos nos espelhar simplesmente na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na leitura bíblica. E cada um de nós nos esforçarmos para continuarmos de pé, sóbrios e vigilantes. Porque não é o suposto bispo, suposto pastor ou suposto apóstolo que vai nos salvar. Não. O dever deles é cuidar do povo de Deus. E é, pregador, você pergunta, e é o dever deles? Sim, é o dever deles. O apóstolo Paulo disse, ele deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos deve vir através do púlpito, através do ensino de pastores, de bispos, de evangelistas. Mas hoje não estamos vendo exemplo, não estou generalizando, não estamos vendo exemplo na maioria da alta liderança da igreja. Por isso é tempo de nós estarmos de pé diante de Deus, independente de ABC ou D. O Senhor Jesus, chamando a atenção, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazei filhos
do inferno 2 vezes mais do que vós. É o que estamos vendo hoje no nosso tempo. Muitas pessoas, líderes, ensinando heresia de perdição para aqueles que um dia aceitaram a Jesus de todo o coração. O conselho do Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 24, e 4 é esse. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E isso aconteceu, os judeus foram enganados. Eles estavam tendo como base de leitura a Torá, mas alguém usado por Satanás fez um livro chamado Talmud. Os judeus hoje observam mais o Talmud, a Cabala, do que a Torá, do que a lei e os profetas. O Senhor Jesus Cristo advertiu para eles não serem enganados, mas eles não observaram e foram enganados. O apóstolo Paulo disse também para nós tomarmos cuidado. Ele disse, irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos enganadores que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu. O apóstolo Pedro também disse, em 2 de Pedro, irmãos, houve entre vós falso profeta, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição. E hoje o mundo gospel está cheio de heresia. Isso é antigo. Nós temos de vigiar para não cair no engano. O engano religioso, da teologia da prosperidade, das campanhas, dos votos. Temos de tomar cuidado. O Senhor Jesus Cristo, vendo a desobediência da liderança, ele então profetiza no capítulo 24 de Mateus. Os discípulos chamaram ele para ver a beleza do templo, pensando que Jesus iria exaltar, elogiar. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Os discípulos ficaram curiosos. Outro dia, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras. Chegou a ele em particular 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, e lhes fizeram a seguinte pergunta, Senhor, fala para nós, quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fizeram uma pergunta, mas dentro dessa pergunta foi 3 perguntas. Estas coisas, sinal da tua vinda e do fim do mundo. Estas coisas seria sobre a derribada do templo, 37 anos depois que Jesus Cristo morreu, o general Tito, por ordem de Vespasiano, sitiou a cidade de Jerusalém, exatamente em uma época de festa. Segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Carnificina geral, lojas saqueadas, mulheres mortas, crianças, velhos. O Senhor Jesus Cristo já tinha avisado em Mateus capítulo 24, verso 15, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel,
está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, o Senhor Jesus avisou. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para casa, não volte atrás para buscar alguma coisa. Em outras palavras, fujam. Em outras palavras, escapam por suas vidas. E uma minoria fizeram isso. Escaparam, fugiram. E na profecia já estava profetizado que o povo judeu seria fugitivo pelas nações da terra. E isso aconteceu. 1900 anos, praticamente, quase isso, ficaram perdidos pelo mundo. Na profecia é dito isto, que eles comeriam pães rotos, beberiam águas amargas, seriam odiados por todas as nações, e isso aconteceu. Mas na profecia, o Senhor Jesus Cristo disse que a figueira voltaria a brotar novamente. Está em Mateus 24 e verso 32. Nós estamos exatamente no último tempo profético. Mateus 23, Jesus estava chamando a atenção da liderança judaica. Em Mateus 24, ele estava falando ali o que iria acontecer com o povo judeu ao longo da história. A igreja não está inserida aqui em Mateus 24. Não está. O Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 5, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, falando para judeus. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. É mister que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas, o Senhor Jesus Cristo disse, são princípio de dores. Princípio de dores é para o povo judeu, não é para a igreja. O povo judeu sempre sofrera. E chegará um sofrimento ainda terrível, maior do que todos que já passaram. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Jesus estava dizendo da tribulação que iria chegar para o povo judeu. Tribulação e grande tribulação. Tribulação. Assim que a igreja for arrebatada, começará então o princípio das dores para o povo judeu. E as dores serão sentidas pelo mundo todo. Porque o mundo todo entrará em um caos sem precedente. Morte em todos os lugares, acidentes em todos os lugares. O mundo ficará desgovernado em todas as áreas. Na área política, o mundo perderá a sua direção. Então vão fazer a liderança que restarem. Alguns dizem ser os Illuminatis. Pode até ser os donos do mundo, através de Bruxelas ou da ONU, ou das Nações Unidas ali, vão convocar as nações
para uma reunião de urgência e de emergência. E essa reunião será na Europa. Apocalipse capítulo 17, verso 12, fala sobre essa reunião. Será uma reunião de urgência e de emergência para colocar em ordem o mundo. Aí acontecerá os 10 chifres, os 10 dentes da besta. Olha o que vai acontecer nessa reunião. 10 presidentes vão ser elegidos para governar o mundo através desses 10 blocos. E os 10 presidentes irão apontar um homem. E esse homem é o anticristo, que será apresentado no mundo. Isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Ninguém sabe quem é ele. No nosso tempo, há especulações, mas ninguém pode afirmar. Alguém diz ser Obama, outros diz ser Erdogan, outros diz ser Trump, outros diz ser o Kirchner, outros afirmam ser Macron, mas ninguém pode bater o martelo. Porque isso irá acontecer depois do arrebatamento da igreja, nesta reunião que será de urgência e de emergência. Será apresentado o homem para colocar em ordem a política do mundo. E em pouco tempo será estabelecido uma só polícia, uma só religião. Esta é a nova ordem mundial, estabelecendo o seu líder. Isso vai acontecer. A igreja fiel não estará aqui. E quando estou falando igreja fiel, não estou colocando nome de nenhuma igreja, de nenhum ministério. A igreja fiel é de servos e servas de Deus que estão vencendo as lutas diárias, estão se esforçando para se manter de pé diante de Deus. Esses serão levados, esses serão arrebatados para a glória de Deus. E vemos na palavra de Deus aqui princípio de dores. Assim que a igreja for arrebatada, Israel, durante pouco tempo, será protegido pelo anticristo. O Senhor Jesus Cristo, quando estava lá no meio deles, operou sinais e maravilhas, socorreu órfãos e viúvas, curou a muitos, libertou a muitos, revelou o seu poder glorioso. Mesmo assim, não aceitaram a sua mensagem, o seu ministério. O perseguiram e o mataram. Mas antes de o Senhor Jesus ser levado à cruz, ele olhando para Jerusalém e olhando para os judeus, ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, ó Jerusalém, como a galinha junta os pintinhos e não quiseste. E ele disse aos judeus: a vossa cidade ficará deserta. E isso aconteceu 37 anos depois da sua morte. O templo foi derrubado, milhares e milhares mortos, e muitos conseguiram fugir. Mas na profecia está dizendo que
Versículo 33. Quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisa? O que está aqui no verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenro e brotam folha, sabei que está próximo o verão. A figueira, ela foi cortada no ano 70, depois do nascimento de Jesus Cristo. 70 anos depois ela foi cortada. Mas na profecia ela voltará a brotar novamente. E isso aconteceu. 14 de maio de 1948. É a resposta da profecia que está no livro de Isaías 66, verso 8. Olha o que diz. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos? Sião, o povo judeu, ficou de parto durante muitos anos. Mas teve o dia em que um conselho na ONU, houve plebiscitos ali e um brasileiro estava no meio. E foi então promulgado e apresentado o Estado soberano de Israel. E os judeus então começaram a voltar para casa, dia após dia, de ônibus, aviões, de trem. E todos os dias judeus estão voltando. E hoje lá está frondosa a terra. Estão seguros ali. Em vez em quando lutas, em vez em quando guerra, são atacados. Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Tudo isso que está acontecendo lá é bíblico, é profético. A figueira brotou novamente. É um grande sinal para o povo judeu. 70 anos já se passaram. Praticamente hoje, 74 anos, se não me falha a memória, Israel completou. Está no fim profético. E o Senhor Jesus Cristo disse para eles: quando vocês virem todas essas coisas, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. A redenção do povo judeu está próxima, muito próxima. Mas a redenção da igreja chegará primeiro, 7 anos antes da redenção deles. É apenas uma pequena meditação. Que Deus os abençoe ricamente, queridos. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia, dê um like. Se você gostar dessa meditação, compartilhe. Deus vos abençoe.